Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da série de desenho sem rascunho. Eu sei que eu tô devendo, eu sei que faz um tempo que eu não lanço vídeo novo. Essa é uma das séries de vídeos mais pedidas aqui do canal, que teve mais visualizações, que na época que eu tava lançando com alguma frequência teve uma repercussão bem grande. Então primeiro eu queria pedir desculpa pela demora, faz quase um ano que eu não lanço um vídeo novo dessa série de desenhos, mas por esse mesmo motivo vai ser um dos conteúdos mais difíceis de produzir aqui pra mim. Exige muito mais tempo e energia gasta pra eu parar, pra eu estruturar a aula. Toda a parte de edição ela é muito mais elaborada, com os exemplos, com os exercícios sendo feitos. Então eu acabei criando um certo hiatus aí, deixando um pouquinho para depois. Mas é uma questão de honra, eu quero muito terminar o currículo, né, o curso do desenho sem rascunho aqui em videoaula. Então eu quero fazer até o último, já tá tudo organizadinho para isso acontecer. E agora, se tudo der certo, eu vou voltar e fazer até o final. Então desculpa para quem ficou esperando a continuação, ela chegou. E vamos lá! Mas antes de começar a aula, eu queria pedir para, se você ainda não é inscrito, se você está conhecendo o canal agora, ou se você já viu outros vídeos e ainda não se inscreveu, mas tem interesse de ver mais coisas, aproveita esse tempinho para ir aqui embaixo, clicar em se inscrever, dar aquela curtida no vídeo, que é uma super ajuda, né, para divulgar, para dizer que você está gostando desse conteúdo, para ele se tornar mais relevante aí na plataforma do YouTube. Então vai aqui embaixo rapidinho, deixa o seu gostei, se inscreve no canal que vai ter sempre novidade como essa. Se você gosta de desenhar, se você tem vontade de aprender, se você é um entusiasta de arte de modo geral, vem fazer parte desse movimento com a gente. Eu vou falar de um assunto que ele vai ser muito útil daqui pra frente e a gente vai usar ele em todos os exercícios que a gente for fazer. Então agora a gente vai entender o que são essas pequenas composições, né? Bom, as pequenas composições, ou os thumbnails, né, os miniaturas, como você queira chamar, nada mais é do que o exercício de estudar de forma menor e mais simplificada o que você quer fazer no seu trabalho, no seu projeto gráfico, na sua arte, na sua pintura, no seu desenho. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente gasta muita energia, se empenha em aspectos mais elaborados, né, da composição, faz uma pintura super trabalhada e aí chega lá no final e pensa, porra, se eu tivesse enquadrado diferente. Ou então, putz, sobrou espaço aqui em cima no papel, tá meio vazio, ou caraca, não coube na tela. Ou então, puta, cara, eu pintei isso dessa cor, mas teria ficado melhor de outra e agora vai dar um trabalhão pra mudar. Essa bateção de cabeça que pode acontecer lá na frente, muita gente já passou por isso, né? Quem nunca criou um desenho e aí no final não encaixou direito no papel e tudo mais. Esses são questionamentos que a gente deveria fazer antes de começar a botar a mão na massa. Justamente para que quando a gente vai começar a trabalhar no nosso quadro, no nosso desenho realmente final, a gente já tenha solucionado essas questões, já tenha elas meio que planejadas para se concentrar em outros aspectos. Na observação do objeto em si, em como lidar com a luz, né? A parte técnica do desenho em si. Então criar pequenas composições prévias daquela obra que você pretende fazer nada mais é do que analisar diferentes cenários, diferentes possibilidades de como abordar aquela obra. E para isso existe um certo roteiro de questionamentos que a gente deve fazer sempre durante esse processo para que a gente já chegue lá na hora de criar a obra com tudo meio que já resolvido e entendido na melhor abordagem possível. Nada mais é do que criar rascunhos rápidos daquela obra principal que você pretende fazer, diversos estudos simplificados, sem ter muito trabalho, simplesmente para sentir como é que vai ser o funcionamento de determinados aspectos, como enquadramento, uso de determinadas cores, composição. Grandes artistas usam esse método, sempre usaram e é fundamental para o processo de criação artística e faz muito parte do pensamento do desenho sem rascunho, que é adquirir domínio sobre a percepção e agência sobre o seu criar. Você tem aqui do lado esquerdo um exemplozinho básico de 3 enquadramentos possíveis para essa imagem aqui do barquinho. Você vê que ele experimentou na horizontal e na vertical diferentes formatos, né, de como representar essa imagem. Então, na horizontal, na vertical e um formato quadrado, e como o barco vai estar posicionado ali em relação à água, à linha do horizonte. É esse tipo bem simples de estudo que a gente quer pensar aqui. Nada rebuscado. Marca onde vai estar um elemento, onde vai estar outro, onde vai estar a linha do horizonte, e aí você já tem uma ideia de como essa composição vai funcionar, se é assim que você quer, se é de outra forma. Lembrando que não é o primeiro quadrinho que você fez, que você gostou, que vai ser usado. Então, assim, mesmo que você goste da primeira coisa que você faz vários para você ter um fator comparativo. Nesse segundo exemplo aqui, na esquerda embaixo, a gente tem 4 quadrinhos de natureza morta. O artista está aqui estudando, né, onde que ele vai encaixar as frutas e como que vai ser essa composição. E aí você pode até aproveitar para mudar os objetos de lugar, fazer um rascunho e ver se fica legal no papel, mudar de novo de lugar.
Enfim, é livre, o importante é fazer de uma maneira simplificada que te permita fazer esses estudos de forma efetiva sem perder muito tempo para te ajudar nas tomadas de decisões futuras. E cada artista vai ter a sua maneira de fazer esses estudos. Esses exemplos do meio do Greg Newbold tem uma pegada meio de storyboard, né? Parece uma sequência de quadrinhos e tal. Ele está estudando como é que vai ser o comportamento desse personagem, ele está interagindo, mexendo em alguma coisa ali, abaixado. E você vê que são várias abordagens diferentes para o mesmo personagem, para o mesmo corpo, né? Que tem ali um chapéu, ele tá sempre abaixado, mexendo em alguma coisa, diferentes ângulos, diferentes posições, né? Porque imagina se ele fizesse todo o trabalho e depois resolvesse que ficaria melhor em outra posição. Então, o que importa aqui é você achar a melhor maneira de otimizar esses questionamentos para você. Você pode trabalhar só com linha, mas você pode trabalhar só com cor, só com mancha, só com a parte pictórica, porque de repente, ao resolver essas questões de composição, enquadramento, você também já está resolvendo as questões de hierarquia de cor, de temperatura. O R.T. Schutter, que parece ser um artista digital, ele faz o mesmo tipo de estudo. Ele tem aqui uma série de quadros experimentando como é que esse corpo vai se relacionar com esse cenário, como é que vai ser essa temperatura do cenário. Olha esses sketches do Mick McMahon. Olha como são composições elaboradas, né? Com personagens, parecem um pôster, uma capa de quadrinho, um pôster de cinema. Olha como é necessário fazer vários rascunhos até achar o encaixe perfeito desses corpos, né? Um apontando para um lado, outro apontando para o outro, uma figura central ali. E tipo, se isso vai ser na vertical, se vai ser num quadro horizontal. E olha que diferença desses estudos da Barbara Newton. Olha como é uma abordagem totalmente diferente, igualmente válida. O trabalho dela é basicamente retratar paisagens, né? Ela trabalha com imagens de florestas, de campos, de uma maneira muito única, muito particular, e é muito fundamentada, né, na percepção da luz, da cor, da temperatura, e de uma maneira extremamente pictórica, meio impressionista ali. Então, para planejar, né, os quadros dela, ela faz essa série de pequenas miniaturas ali com manchas de cor que você passar despercebido, parece até que são meio jogadas a esmo, mas não. São todas observações de landscapes, de paisagens. Se você parar para analisar o que ela está experimentando ali, ela está experimentando não só a questão da composição, né, onde vai estar a linha de horizonte, como que ela vai enquadrar uma sequência de árvores, um lago, enfim, o quanto de céu vai deixar para o espaço e tal, mas isso já com as manchas, com os estudos de cor, temperatura, saturação. Então aí, ao mesmo tempo que ela já resolve a composição dela, ela já tem uma ideia de como vai ser a sensação, de como vai ser o feeling, né? De como que as sombras e as luzes daquele ambiente vão se comportar de uma maneira muito minimalista, muito básica, mas que vai futuramente servir como um mapa para ela pegar, fazer a escolha dela de qual caminho ela quer seguir e renderizar aquilo e trabalhar de uma forma muito mais completa, como você pode ver nos exemplos à direita. E isso é feito em etapas. Você pode fazer uma série de miniaturas muito simples, pegar algumas delas, fazer um pouquinho mais trabalhada e aí escolher a que você quer realmente fazer como final, de forma que você segmente aí o seu processo, os seus questionamentos e seus estudos. E isso fica bem claro aqui nesse exemplo do Geoff George. Ele está focando em entender o rosto que ele está observando ou que ele está retratando. Então você tem diversos estudos bem rápidos daquele mesmo rosto para traduzir de forma muito básica o que tem de mais fundamental ali naquela anatomia, naqueles elementos e também da luz que ele está observando, né? Você vê que a luz está sempre vindo do mesmo ângulo e ele está tentando entender como é que essa luz incide sobre o rosto, de uma forma bem simples, de onde vem a luz, de onde vem a sombra, e qual o recorte que essa iluminação está fazendo. E a partir daí ele já pega para desenvolver um pouquinho mais, né, nesse exemplo do meio. E por último aí a pintura finalizada na direita. E aí por último eu gosto sempre de mostrar esse exemplo aqui do William Adolph Bouguereau. Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. O William, ele foi um pintor clássico, né? Ele viveu aí no século XIX, né? Ele foi um academicista aí que misturava elementos do romantismo com o neoclassicismo, que fazia painéis enormes, super trabalhados, riquíssimos, né, em termos de realismo. E ele abordava temas de mitologia, né, de história e tudo mais nas obras dele. Painéis, essas pinturas que ele criava, representava, né, parte desse imaginário mitológico, histórico. Esse exemplo aqui que eu trouxe é o processo de criação dele de uma dessas obras, né, Ninfas e Sátiro, que nada mais é do que um painel de 2,80 de altura por 1,80 de largura. Então é maior que uma pessoa. Imagina se ele tivesse começado a pintar essa obra final sem fazer esses questionamentos iniciais, sem ter feito os estudos de thumbnails dele. Agora olha esse primeiro rascunho. Parece bem elaborado, mas quando você vê o quadro final, você vai ver que isso era muito simples comparado ao que ele pretendia fazer. Olha etapa por etapa quantos estudos ele fez para solucionar a composição, para entender como é que era o funcionamento da luz, para pensar na dinâmica entre esses corpos, para só então, quando ele tivesse toda essa composição estruturada, funcional, planejadinha, ele pudesse se concentrar em botar a mão na massa e fazer ela para valer, para trazer para a gente essa
riqueza de detalhes, essa imersão nesse ambiente que dá essa naturalidade, esse movimento espontâneo, essa iluminação, essa textura da pele dos personagens, essa luz que dá a ideia de que eles estão ali no meio da floresta com um recorte, né, maior sobre esse corpo dessa mulher que está em primeiro plano, e olha como as que estão mais atrás estão mais imersas na sombra. Tudo isso foi questionado antes. E graças a essas resoluções iniciais, no final ele pôde se concentrar em fazer uma pintura belíssima, muito bem resolvida em todos os aspectos. Olha de perto cada detalhe desse quadro, olha esses closes nas ninfas ali segurando os sátiros, no olhar, no sorriso. Isso tudo é a última etapa, é a etapa do acabamento. Mas agora você sabe que isso não sai de repente. Isso é a ponta do iceberg de uma série de estudos e questionamentos que vêm desde o início, onde o primeiro deles é aquele que a gente vai adotar como ponto de partida lá no início, no começo de tudo que a gente for fazer, é o uso de thumbnails e miniaturas, beleza? Estamos combinados?